Hello, queridos! Eu sou a Carla Ventura, mais conhecida como Carlinha, e eu resolvi vir gravar esse IGTV pra vocês pra contar um pouco sobre mim, sobre a minha história, né? Acho que muita gente me segue e não tem nem noção da onde que eu vim, como é que eu tô, por que que eu moro em São Paulo, e tem gente que acompanha e não entendeu. Eu nunca falei muito sobre isso, e eu vim abrir um pouco da minha vida pra vocês me conhecerem e até manter uma relação mais legal, né? Então, eu tenho 22 anos, sou natural de Manaus. Sim, gente, nasci em Manaus. Pra quem não sabia, eu sou de Manaus. E morei quase 10 anos em Belo Horizonte. Então, meus pais são separados e a família por parte de pai é de BH e por parte de mãe de Manaus. E aí eu morei entre idas e vindas, anos em Manaus, anos em Belo Horizonte. E antes de eu vir pra São Paulo, eu tava em Manaus. Já tava super estabilizada, né, no emprego, trabalhava já há 3 anos lá, numa clínica. E não era meu sonho, né, crescer ali ou dar continuidade numa área da saúde ou algo do tipo. Eu sempre gostei muito de mídia, de gravar, de lidar com pessoas, e eu olhava pra Manaus e achava que de alguma forma faltava alguma coisinha não encaixava pro meu mundo brilhar, tipo isso. E aí eu vim passar as férias em São Paulo e com a minha prima eu ia passar uma semana em São Paulo e depois ia pra Belo Horizonte visitar meu pai. Isso no início do ano passado. E aí eu conheci São Paulo melhor, que eu já tinha vindo rapidamente, e fiquei apaixonada. Falei, cara, é isso aqui que eu quero. Viver nessa intensidade, nessa correria, eu acho que é esse mundo em que eu me encaixo. E comecei com meus familiares, eles me apoiaram e tal, sempre me apoiaram nos meus sonhos. E aí voltei pra Manaus no final de janeiro, das férias, e comecei a me organizar pra em julho eu estar em São Paulo. Isso no mesmo ano. Tentei me organizar em menos de 6 meses. E aí me organizei e vim pra São Paulo com a intenção de estudar, de arranjar um emprego, vim com dinheiro contadinho, sem nada certo, sem trabalho, sem nada certo. E vim pra cá, comecei a correr atrás, comecei a mandar currículos e comecei a atirar pra todos os lados, porque no primeiro momento eu sabia que eu não ia começar naquilo que eu quero pra mim, mas que eu precisava de algo pra me manter. E aí, porque eu sempre, em Manaus eu já tava morando sozinha, eu já lidava com as minhas próprias contas, enfim. E aí eu precisava de um emprego, né, rápido. Aí eu consegui, com 15 dias, 2 oportunidades, e aí eu escolhi a área comercial, né, que como eu ainda não era formada, eu queria ter mais experiência no meu currículo, algo que agregasse mais. E aí eu escolhi a RAP, hoje eu trabalho na RAP, na área comercial, inclusive tô fazendo 1 ano, e gosto muito. Comecei a trabalhar na RAP, logo em seguida, no início desse ano, comecei a cursar marketing, então tô estudando, e é mais ou menos isso. A parte de onde eu moro, como eu moro, muita gente pergunta, mas como assim? Você mora numa casa com várias meninas e etc e tal? Já tá mais ou menos em 4 minutos de vídeo, então eu vou deixar pra segunda parte pra eu contar o restinho, né? O restinho da história pra vocês, se vocês querem saber do resto, se vocês têm mais dúvidas e nunca tiveram coragem de perguntar pra não invadir a privacidade, enfim, sintam-se à vontade, eu tô super aberta, eu tô numa fase da minha vida que acho que todo mundo, né, tá numa fase da vida que a gente tá se descobrindo, se reinventando e tentando entender da onde que eu vim, por que que eu vim, por que que eu quero, onde eu quero chegar. Enfim, a gente começa a se questionar justamente para alcançar alguma coisa. Quando a gente se vê estacionado no tempo, isso acaba frustrando e acomodando a gente e às vezes até deprimindo. Então, eu espero que ninguém se afunde nesse momento que a gente tá vivendo e, pelo contrário, use esse tempo que a gente tá tendo pra refletir e pensar nas coisas que a gente pode reinventar e aonde a gente quer chegar pra começar a correr atrás disso.
Então, a continuidade do vídeo vem na segunda parte e eu aguardo também o feedback de vocês. Beijinho!